A pregação de hoje é sobre o joio e o trigo. A palavra está em Mateus, capítulo 13, versículos do 24 e 30. Jesus propôs-lhe uma parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Temos que ter bastante cuidado para não sermos o joio na igreja, porque muitas vezes tentamos enganar os irmãos, o pastor e até nós mesmos. Por isso que temos que refletir para a gente colocar a nossa vida e ver se está diante realmente da agradável e boa vontade de Deus. E como saber isso? Se a gente realmente está cumprindo o que a palavra de Deus diz, o que a vontade de Deus diz. E como saber se a gente está fazendo a vontade de Deus? Através da sua palavra. É através dela que ele se comunica com nós, que ele fala com nós. Porque a gente pode enganar irmãos, a gente pode enganar o pastor, mas a gente não pode enganar a Deus. E é Deus que dá a nossa salvação. Lucas, capítulo 8, no versículo 17, diz assim: Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Então, a Deus ninguém engana. Hoje em dia, no nosso meio, a gente vê muitas pessoas que acham que porque estão dentro da igreja, porque estão com uma Bíblia na mão, porque pelo simples fato de dizer que são de Deus, que estão fazendo a obra de Deus, vão ser salvas, estão sendo trigo. Mas, na verdade, estão enganando-se, porque não estão adorando em espírito e em verdade. Elas, na verdade, estão sendo joios. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo 22 e 23, que nos últimos dias, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, apesar deles fazerem essas maravilhas, expulsarem demônios, fazerem curas, eles não estavam fazendo isso verdadeiramente em espírito e em verdade. O coração deles tinha maldade. O coração deles não agradava a Deus. Quando ele fala que deixe que cresçam o joio e o trigo junto, não é porque Deus está tolerando o pecado, ou é porque ele ainda até os últimos momentos acha que o joio pode virar trigo.